Olhar nos trechos, assim, bem instigantes de um livro, Da Estrada ao Caminho, do Rubem Rodrigues Alves. A ideia principal já, sabe, já faz a gente parar para pensar qual a diferença entre uma estrada, aquele lugar meio neutro, funcional, né, por onde todo mundo passa, e um caminho, que é algo com direção, com propósito, quase um chamado assim. Então, nossa conversa hoje vai explorar bem isso, usando a figura de Jesus não só como destino, mas como o próprio caminho, o caminho a ser trilhado. Como é que essa visão que o livro traz pode, sei lá, reformular nosso jeito de entender a fé, o segmento, o sentido da jornada mesmo? Bora lá desvendar isso. É por aí mesmo. Olha, o autor começa com um certo incômodo, sabe? Ele percebe que muitas vezes se fala muito sobre Jesus, mas talvez se caminhe pouco com ele. Aquela coisa, né? Muita teoria, talvez pouca prática transformadora. O livro propõe o que ele chama de cristologia peregrina. É olhar para Jesus em movimento, na caminhada dele. E essa distinção logo de cara é fundamental. Estrada é passagem, geralmente larga, fácil até. O caminho não. O caminho exige decisão, ele molda quem a gente é, tem um peso existencial. E aí vem aquela frase impactante lá de João capítulo 14. Eu sou o caminho. Isto muda tudo, né? Ele não só aponta a direção, ele é a direção. Nossa, isso é forte. E o livro, olha que interessante, não começa essa análise teológica no lugar mais óbvio, tipo, sei lá, o nascimento, o ministério público. Ele vai direto para um conceito que talvez a gente fale menos, né? A kenosis. Lá em Filipenses 2, aquele hino lindo, né, que diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo. Quer dizer, o caminho já começa com uma descida, uma renúncia bem radical. Descer. Abrir mão da glória divina para assumir nossa forma, a condição de servo. É o oposto total do que a gente geralmente busca nas estradas da vida, que prometem atalho, conforto, sucesso fácil. E o ponto crucial que o livro destaca é que esse esvaziamento não foi só um ato isolado, lá no começo. Paulo, lá em Filipenses, diz para a gente ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, essa atitude de humildade, de serviço, de não se apegar ao poder, é para ser nossa bússola, o tempo todo. No caminho é a chave para sacar a lógica de toda a vida de Jesus, entende? Só quem se esvazia pode, de fato, seguir. Faz todo sentido. E essa atitude, então, de esvaziamento, de obediência, leva ao momento que o livro destaca muito, lá em Lucas 9:51, quando Jesus, posto-se resolutamente a caminho de Jerusalém. Essa firmeza dele é quase palpável no texto, né? É uma decisão marcante. E o original ali sugere uma firmeza quase, teimosa, sabe? Como se ele endurecesse o rosto para encarar o que vinha pela frente. É uma imagem forte, de resolução mesmo, profética. Jesus sabia, né? Sabia perfeitamente o que esperava por ele em Jerusalém. Rejeição, confronto, sofrimento, a cruz. E mesmo assim, ele vai. Não vai arrastado, não. Ele vai de propósito. O autor chama isso de um jeito muito feliz de geografia da obediência. O caminho de Jesus não segue a lógica da conveniência, do menor esforço. Segue a lógica da fidelidade à missão do Pai. Jerusalém vira esse símbolo do confronto necessário, e ele vai até lá como agente da reconciliação, não como vítima passiva. Isso. Bom, isso bate de frente com qualquer ideia de fé que só busca tranquilidade, que evita conflito, evita custo, né? Totalmente. Então, seguir Jesus não é só concordar com umas ideias, assinar um termo de adesão, o chamado é direto, segue-me. O livro parece conectar isso muito forte com a ideia de discipulado como uma vida em movimento constante. É isso. Exatamente. O discipulado, no livro, é uma proposta de vida, uma forma de existir, não só de concordar com doutrinas. Aquele chamado radical em Marcos 8,34 é central. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Percebe o dinamismo?
É seguir, andar junto, movimento. O autor contrasta isso forte com o que ele chama de espiritualidade de consumo, aquela que oferece bênção, evento, experiência, mas sem o custo real do segmento, sabe? Sem a cruz. Ele até cita Bonhoeffer, né? Aquele teólogo alemão da resistência, que disse algo tipo: quando Cristo chama um homem, ele o chama para vir e morrer. E menciona também o Jonas Madureira, um teólogo nosso contemporâneo, que inspirou bastante o autor, com a ideia de que o discipulado exige mais do que vontade, exige morte. Morte para nossa autonomia, para o nosso ego, para a tentação da estrada larga. E um ponto fundamental: não é um caminho solitário. Nunca foi. Jesus chamou um grupo para andar com ele. A fé cristã é caminhada em comunidade. Mas essa ideia de morte para o ego, como que isso funciona na prática sem virar algo, sei lá, pesado demais, opressor talvez para algumas pessoas? Ótima pergunta. Acho que a chave está em não entender essa morte como anulação da pessoa, sabe? Mas como uma reorientação radical. Não é deixar de ser quem você é deixar de colocar o eu no centro do universo. É morrer para o egoísmo, para a autossuficiência, para a necessidade de controlar tudo. É abrir espaço para a vontade de Deus e para as necessidades do outro terem prioridade. E isso, claro, só é possível na dependência do Espírito Santo, com o apoio da comunidade. Não é um fardo para carregar sozinho. É um processo, vivido junto, com graça, com perdão. A cruz que Jesus chama a gente para carregar não é tortura autoimposta. É a disposição de amar e servir como ele amou, como ele serviu, mesmo quando custa caro. Entendi, faz mais sentido assim. E essa comunidade que caminha junto, ela vai se formando nesse andar, né? O livro fala bastante dos encontros de Jesus pelo caminho. Confesso que essa parte me pegou bastante, achei muito rica. Ah, sim. É fascinante perceber isso. A pedagogia de Jesus, ela acontece em movimento. O caminho é, literalmente, a sala de aula dele. Ele não estava só indo do ponto A para o B. Ele parava, observava, escutava, transformava encontros que pareciam casuais em momentos de revelação profunda. Pensa no cego Bartimeu, lá perto de Jericó, gritando por misericórdia, a multidão passando, Marcos 10, Jesus para, chama o homem e faz aquela pergunta que devolve dignidade: o que você quer que eu lhe faça? Incrível. Nossa, é verdade. Ou a mulher samaritana junto ao poço, João 4. Jesus está cansado da viagem, mas puxa uma conversa que quebra barreiras culturais, religiosas e transforma a vida dela. E não dá para esquecer os discípulos na estrada de Emaús, Lucas 24, arrasados depois da crucificação. O próprio Cristo ressuscitado caminha com eles, explica as Escrituras e se revela no gesto simples de partir o pão. Jesus não tinha pressa para cumprir a agenda, sabe? Ele estava presente ali, onde estava, nos encontros que o caminho dava. E as parábolas, muitas delas também surgem nesse contexto, né? De caminhada. Exatamente. Muitas foram contadas ali, no meio do caminho, como sementes lançadas na jornada, lembrando a parábola do semeador, Mateus 13. E as parábolas não são historinhas simples, com moral óbvia, né? Elas provocam, desafiam, abrem janelas para outra lógica, a lógica do reino de Deus. Exigem que a gente pare, pense, rumine. A do bom samaritano, Lucas 10, é um exemplo perfeito. Contada em resposta a uma pergunta sobre o próximo, acontece numa estrada perigosa. Fala de alguém caído na estrada, ajudado por um viajante inesperado. A própria narrativa se mistura com o cenário do caminho. É verdade. Elas revelam esses valores invertidos do reino, o último que vira primeiro, o perdido que é mais celebrado, e pedem mais que só ouvir. Pedem convivência, aprofundamento, como Jesus fazia ao explicá-las para os discípulos em particular. São convites para ver o mundo de outro jeito, enquanto se caminha. Falando em caminho, tem um ponto central, inevitável, na trajetória de Jesus, a cruz. O livro não trata como um acidente, um fim trágico, mas como o eixo de tudo isso, certo? Com certeza. A cruz não é um desvio de rota, não. É a chegada coerente desse caminho de kenosis, de obediência, de entrega total.
Jesus vinha anunciando o que ia acontecer, né? Como a gente lê em Lucas 9:22. É necessário que o Filho do Homem sofra, seja morto e ressuscite. É o grande escândalo, o escandalon, como Paulo chama. Aquilo que choca a lógica humana, mas que paradoxalmente é onde a salvação acontece. A vitória não vem pela força, pela imposição. Vem pela entrega voluntária, por amor. E esse caminho da cruz, como a gente já falou, é também o caminho do discípulo. Tome a sua cruz e siga-me. O livro critica forte qualquer tentativa de criar um cristianismo light sem cruz, focado só em bem-estar, prosperidade, sucesso, ignorando o chamado à renúncia, ao amor que se sacrifica pelo outro. E aí, depois dessa culminação na cruz, vem a virada total, a ressurreição. Como que o livro encaixa esse evento transformador na ideia do caminho? A ressurreição é apresentada como o ponto de virada definitivo, o evento que muda tudo. Ela inaugura o reino de Deus de forma poderosa, mesmo que a gente ainda espere a plenitude final, né? É a ruptura total com a lógica da morte, que parecia ter a última palavra. O túmulo vazio vira o berço de uma nova criação. Mas, e isso é muito importante, não é uma ruptura que apaga o passado. É também continuidade. Jesus ressuscita como aquele que foi crucificado. Ele mostra as marcas, não esconde. Interessante isso. A glória da ressurreição não anula o sofrimento. Assume e transfigura. Lembra nos discípulos de Emaús de novo. Eles reconhecem Jesus no gesto familiar de partir o pão. Isso mostra a continuidade da identidade, da missão dele. Viver a ressurreição, então, não é esquecer a cruz ou fugir do sofrimento. É carregar a nossa cruz com a esperança que vem da Páscoa, sabendo que a vida venceu a morte. Certo. A história não acaba aí. Jesus ascende aos céus. Como esse caminho continua depois dele? Quem são os novos caminhantes? Boa. O caminho continua através da ação do Espírito Santo e da comunidade dos seguidores. Os apóstolos, a igreja primitiva, o evento de Pentecostes, lá em Atos 2, é o grande impulso inicial dessa nova fase. O Espírito Santo, o pneuma, que significa sopro, vento, né? Não só enche os discípulos, ele os move, empurra para fora, para a missão. A presença de Deus agora não é só externa, mas interna. Vira uma bússola que guia a caminhada. Os apóstolos se tornam as testemunhas oculares, os mártires, em grego, palavra que deu origem a mártir, né? Aqueles que continuam a jornada vivendo como Jesus viveu, dispostos a dar a vida por isso. O livro de Atos é basicamente a crônica dessa expansão missionária, com Paulo virando uma figura-chave nisso, mostrando a autoridade que vem de Cristo, em nome de Jesus Cristo, e a importância do discernimento comunitário guiado pelo Espírito. Como naquela reunião de Jerusalém em Atos 15, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. O modelo de Cristo, o paradigma dele, continua vivo na igreja que caminha pelo mundo. Certo. Agora, trazendo tudo isso para os nossos dias. O livro faz um contraste forte entre esse caminho de Jesus e o que ele chama de estradas modernas. O que seriam essas estradas hoje, na prática? As estradas modernas, na visão do autor, seria esse excesso de opções que a gente tem hoje, sabe? Que muitas vezes leva mais à distração, à superficialidade, do que a um compromisso real. É a tentação da espiritualidade à la carte, onde a gente monta uma fé personalizada, confortável, que não confronta muito, não exige grande custo. Entendi. Tipo um self-service da fé? Exato. Inclui também o risco das igrejas virarem quase empresas de serviços religiosos ou palcos de entretenimento, mais focadas em número, em popularidade, do que em formar discípulos de verdade. Gente disposta a carregar a cruz. Ele volta a citar a preocupação do Madureira sobre seguir Jesus sem considerar o preço. Aquela multidão que acompanha por interesse, mas some na hora da dificuldade. Nesse cenário, a afirmação radical de Jesus, "Eu sou o caminho", soa quase subversiva. Desafia esse relativismo onde tudo vale. Cada um inventa a sua verdade. Escolher caminhar com Cristo hoje, nesse contexto, vira um ato de resistência, quase contracultural,
contra a velocidade, o consumismo, a religião superficial. É, é uma perspectiva bem desafiadora mesmo. E esse caminho, que resiste às facilidades das estradas modernas, para onde ele nos leva, afinal? Qual o destino dessa jornada? O caminho, por natureza, aponta para um fim. Ele tem uma direção escatológica, né? Relacionada às últimas coisas. Ele nos conduz à consumação do reino de Deus. Aquela visão da Nova Jerusalém em Apocalipse 21, onde Deus habita plenamente com a humanidade. Sem dor, sem choro, sem morte. Mas atenção, essa esperança não é desculpa para fugir do mundo agora. Pelo contrário, é a promessa da redenção, da transformação completa de toda a criação. A gente vive naquela tensão do já e ainda não. O reino já começou em Cristo, mas ainda aguarda sua realização plena. E é justamente essa tensão que nos move para a missão, lá em Atos 1:8. Não deixa a gente parado esperando o fim chegar. O destino final não é tanto um lugar físico, entende? Mas um estado de relacionamento perfeito com Deus, com os outros. A plenitude da comunhão, o fim de toda separação. E como o autor reforça, citando Madureira de novo, quem não segue Jesus não pode ajudar pessoas a seguirem Jesus. Isso sublinha a importância da gente mesmo estar trilhando autenticamente esse caminho para poder apontá-lo para os outros. E um ponto que não pode ficar de fora: esse caminho é sempre relacional. Ele nos leva inevitavelmente em direção ao outro. A missão, o serviço, a diaconia, como no gesto radical de Jesus lavando os pés dos discípulos, a encarnação, que significa estar presente na realidade do outro, na dor, na alegria. Tudo isso é parte essencial de seguir a Jesus. Afinal, a gente segue os passos daquele que primeiro veio ao nosso encontro, que não ficou distante, mas mergulhou na nossa condição humana, com compaixão. O caminho para Deus passa necessariamente pelo nosso próximo. Uau! Que mergulho profundo vivemos aqui, hein? A imagem que fica martelando na cabeça é essa mesmo. A vida com Cristo não parece uma autoestrada larga, neutra, cheia de saídas convenientes que talvez não levem a lugar nenhum. É mais como uma trilha, específica, às vezes estreita, com direção clara, propósito, cheia de encontros que marcam exigências de renúncia, mas com destino final de comunhão profunda. É um convite bem direto para sair da inércia, né? Talvez da arquibancada onde a gente só opina sobre a fé e realmente colocar os pés nessa jornada. Exigente, sim, mas cheia de sentido. Exato. E talvez fique uma provocação final para quem nos acompanhou, inspirada justamente nessa ideia do caminho. Se a nossa jornada espiritual é moldada por encontros, pelo serviço ao próximo, por tentar seguir os passos de Jesus, que sempre é o encontro das pessoas, quais são os encontros à beira da estrada na vida de cada um hoje? Aqueles encontros, pessoas, situações que, talvez sem a gente perceber totalmente, estão definindo a direção da nossa própria caminhada. E mais, como a compreensão de que Cristo é o caminho, e não apenas o mapa ou o destino, muda a forma como a gente encara as curvas inesperadas, os obstáculos, os momentos em que parece que a gente se perdeu. Fica aí a reflexão para continuar essa caminhada.